Olhos, conectando com essa frequência planetária e abrindo aqui o nosso coração, a nossa mente, para essa troca especial que está acontecendo nessa noite. Vamos lá. Carol, a palavra está contigo. Tá bom. Maravilhoso, Fabi. Obrigada. Gente, é um prazer estar aqui com vocês e eu agradeço muito o convite. Celebro muito essa oportunidade da gente, né, tocar corações, comemorar o Dia da Terra junto com tantas pessoas lindas. Vou compartilhar aqui um PowerPoint do... Carol. Oi. Se você pudesse falar algumas palavras sobre você, e assim eu vou pedir para cada um. Ah, sobre mim? Tá bom. Só uma pista. Não, sim, eu vou falar. Deixa eu só relembrar a minha mãe aqui que eu tô. É a vida home office, né? Assim, embora eu já tenha falado 10 vezes. Provavelmente ela vai participar junto de nós aqui durante o evento. Bom, gente, então eu sou Carol Lobo, né? Ana Carolina Lobo. Trabalho com conservação do meio ambiente já há 20 anos. Durante a minha trajetória, eu trabalhei 10 anos no governo de São Paulo. Já fui gerente da Fundação Florestal, da Secretaria do Meio Ambiente, já trabalhei na área do desenvolvimento econômico, tentando aliar conservação e desenvolvimento, né, para territórios como o Vale do Ribeira, que é onde o Terra Luminos está localizado. Depois disso, eu fui para o Instituto Semeia, que é uma instituição sem fins lucrativos da família Passos, desenvolvendo parceria público-privada para áreas protegidas. E agora eu já estou há 8 anos no WWF Brasil, que é uma ONG de conservação, aquela que tem a logomarca do urso panda, né, que começou como um fundo de conservação da natureza há 60 anos atrás, e agora, enfim, estamos aqui no Brasil há mais de 25 anos. Então é isso, no W eu sou gerente de conservação e também parte do time de inovação do WWF Internacional, do Global, e atuo como voluntária do Terra Luminos com muito prazer e gratidão. Acho que é isso. Apaixonada por áreas protegidas. Vamos ver se dá certo. Tela inteira. Compartilhar. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se eu coloco aqui o PowerPoint, faço assim, aparece o PowerPoint que o nome é o Dia da Terra. Eu preciso que vocês falem sim ou não, porque eu não estou vendo ninguém. Ainda não, Carol. Ah, ainda não? Não. Tenta de novo. Share. É o share, aí share screen. Share, ok. Janela. Ah, tá. É a janela do aplicativo aqui. Isso. Agora vocês estão vendo o PowerPoint? Não, Carol. Agora sim. Que foi. Tá bom. Bom, então, nossa Terra, né, que com tanta, há milhares de anos e com tanta abundância cuida da vida na Terra e a nossa vida, mas que infelizmente a gente tem visto cada vez mais que os recursos eles são finitos, né, e que infelizmente a emergência climática e a perda da biodiversidade são dois dos principais temas que a gente precisa olhar com bastante seriedade e agir para reverter essas curvas, né? A curva do aquecimento global e a curva da perda da biodiversidade. A gente tem visto, né, recentemente, que assim, mesmo que todos os países cumpram as suas metas nacionais relacionadas à mitigação de mudanças climáticas, provavelmente as temperaturas médias globais vão subir em 3,2 graus, né? Lembrando que todas as metas nacionais elas são para evitar que a temperatura média global suba entre 1,5 e 2 graus, né? Então, do jeito que a coisa anda, provavelmente, se
dado ele vai subir para 3,2 graus, né? E o que isso significa, né? Aqui vocês podem ver um infográfico bem explicativo, imagino, Carol, que mostra... só um pouquinho. Aperta para apresentar, porque a gente está vendo todos os slides juntos. Eu apertei para apresentar. Ah, então talvez esteja numa outra janela. Você tem 2 monitores? Eu não. Deixa eu... Calma aí. Opa, desculpa. Vocês estão... O slide é o Dia da Terra 2021? O PowerPoint é o Dia da Terra 2021? Isso, mas a gente está vendo todos os slides juntos na mesma tela. Então, tenta Nossa, apertar. gente, não sei. Eu aperto aqui o apresentar tudo, tá vendo? E você está vendo a apresentação? Eu tô vendo. Eu tô fazendo o que eu faço todos os dias da minha vida, enfim. Não tá dando? Ele não... Mas você tá vendo slide por slide? Só um slide você tá vendo, Carol? Quando eu clico em apresentação de slides aqui, aquele botão clássico da apresentação de slides, aí ele vira um slide só aqui para mim, entendeu? Para nós não. Não? Só se eu ampliar muito assim... Pode quer dizer, ser. tá no 200%, o máximo que ele aparece... será que se eu clicar esse outro? E assim... Agora sim. Isso, agora sim. Eu tenho que voltar. Isso, Isso, aí. Obrigada por terem me avisado. Imagina, eu já estava... ótimo. Ok, então, nosso planeta, nossa casa, recursos finitos, vou passar aqui um pouco rapidinho as coisas que eu já falei. A gente tem, enquanto humanidade, a gente precisa focar bastante, né, em reverter 2 grandes curvas, assim. Uma do aquecimento global e a outra da perda da biodiversidade. E hoje em dia, mesmo que todos os países cumpram as suas metas de evitar um aumento de temperatura entre 1,5 grau e 2 graus, mesmo que isso aconteça, as temperaturas provavelmente vão subir em 3,2 graus. E o que isso significa, né? Quando a gente olha, por exemplo, nesse infográfico, né, os riscos climáticos entre 1,5 grau e 2, ou seja, menos que 3,2, a gente vê, por exemplo, o tempo extremo, né? Então, entre 1,5 grau, né, 100%, se a temperatura média global aumenta em 1,5 grau, a gente tem 100% de aumento de risco de inundação. Se aumenta em 2 graus, esse risco aumenta para 170%. Né? Quando a gente olha para as espécies, né, com 1,5 grau, a gente tem 6% dos insetos, 8% das plantas, 4% dos vertebrados afetados. Para 2 graus, a gente tem 18% dos insetos, 16% das plantas, 8% dos vertebrados. Disponibilidade hídrica, né? Entre 350 milhões de pessoas a 410 milhões de pessoas nos grandes centros urbanos afetados por secas severas, né? Geleiras do Ártico, né? Desaparecendo no verão a cada 10 anos, num cenário de 2 graus de aquecimento global, né? Quase 30% da população mundial impactada, enfim. Custos para crescimento econômico, obviamente, agricultura e economias globais, elas não se sustentam sem serviços ecossistêmicos, sem água disponível, etc. Branqueamento dos corais, né? A gente já sabe que tem uma perspectiva, na verdade, de até 2030, né? Até para daqui menos de 10 anos. A gente ter 70% mais ou menos dos recifes de corais impactados, branqueados, que não significa completamente perdidos, né, que nessa projeção aqui, mas que com 2 graus todos os recifes de corais seriam perdidos até 2100. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado a Grande Barreira de Corais, que é a maior do mundo, teve metade dos seus corais branqueados, né? E no ano passado também, assim, desde a década de 70, né, a cada 2 anos, o WWF também produz o Índice Planeta Vivo, que mostra as perdas, os declínios médios das populações de fauna e flora globais, né? E aí a gente percebeu que desde a década de 70, né, teve um declínio médio de 68%, né, nas populações globais, e quando a gente olha para a América Latina e Caribe, onde a gente está localizado, esse valor ele sobe para 94%. Isso é muito, assim, a gente está no local que teve a maior perda de área florestal no mundo, né? E aí, quando a gente olha assim por regiões do globo terrestre, né, a gente consegue entender melhor
o valor mais aproximado, né, mais próximo da realidade de cada região, e também os motivos que fazem com que essa perda da biodiversidade ocorra, né? Então, aqui é onde a gente está, né, os animais mais impactados foram, né, anfíbios, répteis e peixes, por conta da perda e fragmentação de habitats, além de doenças. Agora a gente está, né, há mais de um ano já vivendo a pandemia aí do Covid, muito também por conta da perda de habitat, né, além de caça, de comercialização de maus-tratos de animais silvestres, né, que começou lá na China e espalhou rapidamente no mundo todo, porque uma das belezas justamente do mundo é essa interconexão entre tudo e todos, e enfim, o que a gente está vendo agora é consequência disso. Existem alguns casos no Brasil das nossas espécies bandeira, né, um deles para comemorar, né, que é o aumento de populações de onça-pintada no Iguaçu, há pouco tempo. Muitos cientistas do Brasil, da Argentina e do Paraguai, que estudam a Mata Atlântica, que está presente nesses 3 países, chamou a atenção do mundo sobre o risco da Mata Atlântica perder o seu animal topo de cadeia, que é a onça-pintada. E nos últimos anos, por conta de um trabalho assim, de 20 anos de consolidação de corredores, de conservação, de unidades de conservação, de evitar o conflito, evitar a caça, né, conflito com animais, caça, etc., foi possível a gente ver aí um aumento da população, que trouxe bastante esperança para a gente, que mostra que com alguma ação é possível a gente reverter isso sim, né? Ao passo em que no Pantanal está tendo um declínio, né, da população do veado campeiro, e talvez uma recuperação aí do muriqui do norte, que é também uma espécie da Mata Atlântica, que é o maior primata das Américas, né? Quem tiver interesse em saber mais sobre o índice do relatório Planeta Vivo, né, a gente chama de Living Planet Index, ele está no portal, né, que está aqui vocês estão vendo aqui no slide, onde as pessoas, elas vão, também é possível, além de acessar por espécie e maiores detalhes, a ideia é que mais pessoas também possam inserir dados lá e que a plataforma ela seja viva também, né. Então, a gente pode ver que, assim, é um fato que a natureza está em declínio, né? E os drivers, né, as ameaças são as mesmas que fizeram o Covid aparecer, como eu já falei. Mas, pela primeira vez na vida, né, a gente tem, assim, enquanto sociedade, enquanto humanidade, assim, muitos dados, né, evidências concretas baseadas em ciências que mostram também o que a gente pode fazer para evitar esse retrocesso, reverter essa curva, né, e para que a gente possa ter uma esperança, né, na própria sustentabilidade da vida aí das novas gerações que estão aí no planeta, né, que estão, enfim, na Terra. E, para tanto, a gente precisa de um novo acordo que concilie a ação humana com a conservação da natureza no planeta. A gente precisa reconhecer que algumas abordagens históricas, elas podem ter vencido algumas batalhas, mas, em última análise, a gente está perdendo a guerra, né? E como o próprio Einstein já dizia, se a gente continuar fazendo tudo aquilo que a gente sempre fez, a gente provavelmente não vai conseguir mudar o cenário que a gente quer que mude, né? E aí eu trago aqui com um conceito bem interessante, assim, também, que está surgindo nos últimos tempos, que é da sustentabilidade hedônica, né? O que é isso? As pessoas, elas investem, né? Existe uma nova linha aí de empreendedores e tal, de pessoas que querem investir em ações mais sustentáveis, porque é legal, porque é gostoso, porque ele se vê ligado ao tema, né? Então, a importância também, assim, de nós que trabalhamos, de alguma forma, estamos ligados à conservação do meio ambiente, trazer a sociedade para essa agenda de uma forma positiva, inclusiva, né, gostosa, né, assim, é fato que os dados são alarmantes, mas não é necessariamente falando do quão alarmante é que a gente vai conseguir trazer mais pessoas para dentro do nosso universo da conservação da natureza, né? E vários estudos, né, de neurociência, etc., têm mostrado a importância da natureza para a saúde humana, né, como que o nosso cérebro se comporta com o oceano, qual que é o valor das áreas protegidas terrestres para a saúde mental dos visitantes, que vale muito mais do que empregos gerados pelo turismo, por exemplo, 6 trilhões de dólares, né, isso daqui é um artigo que foi publicado na Nature. Então, outro futuro, ele sim é possível, né? A gente precisa, a Fabi falou do alimento, né? Começou a meditação inicial falando para a gente pensar nisso, e de fato, produção de alimentos, ele é uma maior pegada, né, que tem
de perda de habitat, de impacto no planeta Terra, e uma necessidade de mudança de como que a produção e o consumo ocorre. Ela é urgente, né? Ela começou e a gente precisa fazer com que isso aumente, né? Além de aumentar esforços na conservação, né? Para a gente conseguir mudar essa curva e ter um futuro assim e não assim, né? Onde nada ocorre. Além disso, né, no ano passado a gente viu o último relatório do World Economic Forum, do Fórum Econômico Mundial, mostra que pela primeira vez na história, né, os 5 maiores riscos, né, os negócios, estão sendo percebidos por empresários como ligados a problemas ambientais, né? Então, deixa de ser só um papo do cientista, ou da academia, ou do ambientalista e tal, passa a ser algo que tem valor em bolsa, né, que impacta diretamente na economia, né, das empresas e do planeta, né. O nosso planeta, ele são os recursos naturais do planeta Terra que sustentam a nossa economia, né. Então, só depende de nós, né, a gente pode escolher um caminho para uma sociedade mais rica, saudável, igualitária, né, ao mesmo tempo que se a gente não fizer nada, talvez a gente esteja aí num futuro que a gente realmente não quer ver acontecer, né? E aí eu termino aqui com um quadrinho aqui da nossa cidade maravilhosa, cartão postal do Brasil, que também é um símbolo de tantas situações extremas acontecendo num local só, mas também querendo aqui um futuro mais diverso, feliz, colorido, em que seres humanos sabem conviver, coexistir com o planeta Terra. É isso, gente. Obrigada. Que lindo, Carol. Gratíssima com todas as informações. E aí, agora, passo a palavra. Fernanda, o último tocando, Carol. Isso, grata. Quem sente de compartilhar, né? O que te ocorre quando você entra em contato com isso tudo? Falando a partir da tua perspectiva. Quem quer começar? A Ruth, achando que ela tá... eu só queria falar uma coisa sobre o Rio de Janeiro, que até eu estava contando isso outro dia que eu estava falando sobre regeneração, que a floresta da Tijuca foi plantada porque o Rio de Janeiro ia ficar sem água. Então, naquela época, acho que foi no início do século... Foi nos tempos do Império. Acho que no início do século XX. E era isso, eles já sabiam que porque tinha sido substituído por plantação de café e as fontes de água estavam secando, e aí eles plantaram a floresta para garantir a água no Rio de Janeiro, ou seja, já plantando floresta por causa dos serviços ecossistêmicos e tudo isso, que é a principal razão, né, uma das principais razões que a gente precisa manter a Amazônia, enfim, a Mata Atlântica também, por causa da água. Mas achei interessante isso de mostrar o Rio de Janeiro, né? A gente já tem um exemplo de regeneração ali mesmo. É o primeiro projeto de restauração florestal para a produção de qualidade e quantidade de água da história, né? Assim, de fato, foi bem lembrado, foi feito pelo Dom Pedro. E feito também por escravos, né? Então, bom colocar isso também dessa força de trabalho negra que também ainda continua, né, inclusive cuidando e trabalhando muito na conservação, principalmente na África, enfim, são várias comunidades investidas em conservação. E por falar em história, né, Ruth, eu lembrei agora da Júlia Lopes de Almeida, que é uma das grandes escritoras brasileiras e talvez a primeira ecofeminista brasileira, né? E ela tem um livro do entre séculos, final do século XIX, começo do XX, que se chama A Árvore. Eu tenho uma edição até autografada por ela, que é uma relíquia, e ela dizia isso, né? Quem mata uma árvore mata um homem, falava genericamente, mas quem planta uma árvore planta água, né? Então, acho muito lindo isso, já que estamos aqui mulheres, sacerdotisas e guerreiras de Gaia, lembrar da Júlia e dessa relação da floresta com a água, né? E a Carta da Terra, né? A gente podia relembrar alguns princípios da Carta da Terra, já que a gente está no Dia da Terra, e desse ápice de esperança que foi a Rio 92, né? Que vai fazer já 30 anos, né? O ano que vem, que o mundo inteiro se reuniu aqui
20 anos depois da primeira grande conferência da ONU sobre meio ambiente, em 72, e em 1970 surge o Dia da Terra, né, um ativista, um senador norte-americano, estadunidense, 72 a primeira grande conferência, depois, em 92, o ápice da esperança, né, e aí ali em 92 surgem todos esses grandes documentos internacionais que falam, né, vamos cuidar do clima, vamos cuidar da biodiversidade, a Carta da Terra, essa carta linda, reconhecendo aquilo que o James Lovelock já falava na década de 70, e que hoje está mais do que confirmado cientificamente, que Gaia é, sim, um organismo vivo, né, com todo o seu funcionamento, o seu sangue, né, que é a sua água, a terra, o fogo, todos os seus elementos que constituem esse organismo vivo, e a febre, que ela já manifesta hoje, né, esse aquecimento, que eu vejo isso muito como a febre, e a gente entender que se a gente vai querer realmente continuar, se vamos querer continuar sendo as células cancerígenas de Gaia ou os anticorpos, e eu fico muito honrada de saber que nós temos vários anticorpos de Gaia aqui reunidas hoje para fazer diferente, e é sim possível, eu concordo muito com a Carol, é sim possível, né, para esse êxodo urbano que a gente está hoje vivenciando, essa consciência das crianças, eu sou mãe de 2 crianças, é outra geração, eu acho que a gente tem pouco tempo, mas a gente tem o que fazer, muito o que fazer, e arregaçar as mangas e fazer acontecer. Fê, queria te convidar para você só dar falar um pouquinho de você, bem rapidinho, só para quem não te conhece. Sim, tá bom. Meu nome é Fernanda Mena, eu sou juíza de direito, de vara de fazenda pública, que lida com questões ambientais também. Sou professora de direito ambiental, integro a Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil, a APRODAB. Enfim, professora universitária, juíza de direito e ambientalista de carteirinha desde criancinha, né? Eu não fui para biologia, para oceanografia, que era o meu sonho, mas fui depois me especializar em direito ambiental para unir a minha carreira com a minha paixão, que é a conservação da natureza, né? Nós somos natureza, né? Então, essa conexão que sempre aflorou em mim e que eu acabei canalizando para o direito, que é a minha área. Que lindo, gratíssima. Ruth, Eu que agradeço. Andrade, como você nos brinda essa noite, minha querida? Conta um pouquinho de você primeiro, né? Quem é Ruth Andrade? Complexa essa resposta. Nossa, enfim, eu faço várias coisas, mas meu trabalho principal no momento eu trabalho numa empresa de cosméticos, uma empresa ética de cosméticos na Inglaterra, mas uma empresa global. Eu trabalho com a equipe que a gente chama Earth Care, né, cuidados com a terra. Enfim, tô nesse trabalho já faz uns 15 anos, e aí participo de vários outros movimentos regenerativos, assim, sempre com essa linha mestra de regeneração, que também inclui conservação, porque a gente entende regeneração como aumentar a capacidade evolutiva das pessoas e dos ecossistemas, então também tem essa parte bem forte de como conectar a conservação junto com uma economia regenerativa, e aí faço parte de algumas organizações que eu, de alguma forma, ajudei a co-criar, uma que se chama Regenerosity, que a gente trabalha com filantropia, tentando também mudar, né, o jeito que a filantropia acontece, como também, enfim, cuidar dos financiadores e do pessoal que está, nesse momento, sentados em bilhões de dólares, e como também, né, trazer esse investimento para a regeneração, e Realliance, que a gente trabalha mais na parte de desenvolvimento e ajuda humanitária, que também
movendo bilhões e bilhões de dólares, muitas vezes em estratégias que só pioram a situação. Então, como criar estratégias regenerativas para ajuda humanitária também. Então, isso, mais o trabalho da Lush, que é mais voltado para cadeia, para energia, para embalagens, enfim, a minha dedicação eterna da vida para a Gaia. Bem interessada também nesse tópico, inclusive, que a gente estava falando um pouco da sustentabilidade hedônica, né, e eu também acredito muito, inclusive já participei de vários programas da WWF para investimento. Então, eu sempre fico pensando, imagina que tudo que a gente faz, tudo que você consome, tudo que você compra, tudo que você investe, tudo que você age, o seu trabalho, se tudo isso nós voltássemos para um impacto regenerativo, assim, o quão rápido que nós poderíamos transformar os sistemas. E a gente precisa de só 10 trilhões de dólares para a natureza, nesse momento. Então, assim, imagina que essa é a economia toda, como a gente transforma a economia toda a serviço da vida. É isso, e é parte do meu trabalho isso também. Que lindo. E, Ruth, como que você vê esses dados que a Carol traz, né, que obviamente para você não são nenhuma novidade, faz parte aí do teu dia a dia, o que te faz acordar de manhã e continuar uma ativista? Me conta, quando você vê esse ciclo todo. Com esse ciclo todo que você... Eu penso nisso também. Eu acho que é um amor, assim, eu tenho um amor muito forte pelo planeta e eu fico brincando. Siga o hashtag biodiversidade ou wildlife no Instagram e você todo dia acorda e assim, você olha para essa coisa mágica que é como a vida evoluiu no planeta. É tudo tão mágico, assim, os seres que a gente tem nesse planeta, os ecossistemas que coevoluíram, é tudo tão incrível. Tipo, eu quero contribuir para isso, eu quero mais disso, sabe? Eu não quero ver mais cidades cinzas e concreto, eu quero ver mais... O que eu encontrei aqui na praia outro dia? Esqueci como chama, jellyfish. Como chama isso em português? Água-viva. Água-viva, encontrei umas água-vivas roxas, mas é uma coisa incrível, que parece uma bexiga. Você fala, nossa, como isso evoluiu, sabe? Eu falo essa coisa de manter esse senso, de estar sempre se sentindo maravilhada com a vida, sabe? Se nutrir, de estar sempre olhando para essas pequenas coisas e ficando maravilhada com isso. Eu falo isso, encontrar qual é a sua essência, né? Qual é o seu papel nisso e quais são suas áreas de influência. E aí, para mim, é isso, é o que faz os 3 pilares da minha vida, assim, que eu tento continuar gerando impacto e contribuindo. É isso. Eu estou a favor da evolução, entendeu? Andando nesse caminho junto com a evolução, e não contra, e não tentando diminuir a biodiversidade do planeta, que é anti-vida, né? A gente está indo no sentido contrário da evolução. Como que você definiria a cultura regenerativa? Fabi, para mim é isso, é uma cultura a serviço da vida complexa no planeta, é uma cultura que a gente fala, que a gente aumenta a capacidade evolutiva de todos os sistemas e aumenta a saúde e a vitalidade de todos os sistemas. Então, para mim, por exemplo, várias culturas indígenas na Amazônia, então, uma grande parte da Amazônia tem muitas espécies que foram domesticadas, tem terra preta, ali houve uma intervenção humana que gerou uma biodiversidade gigantesca. Para mim, essa é uma cultura regenerativa, a gente está nessa cocriação com a vida de espécies cada vez mais loucas, é o que eu queria ver, assim. Não estou brincando, é uma brincadeira, mas é verdade, essa ideia de evoluir, ajudar a vida na sua evolução. Né? Que lindo. E aproveitando isso, eu queria até perguntar para a Carol, enfim, o que ela acha sobre isso, essa questão, estar com a vida e até ajudar a vida a se manifestar e a mudar o rumo e a evoluir, criar novas espécies, enfim, novas possibilidades. E a questão das unidades de conservação enquanto áreas isoladas, né? Como é que vocês percebem essa questão? Se é possível a gente estar em conexão efetiva, né, com a natureza e preservar, ou
vocês são a favor desse isolamento completo dessas ilhas, né, de conservação, onde as pessoas não podem entrar, não podem viver, como aqui no litoral de São Paulo, que querem tirar os caiçaras de áreas que sempre foram ocupadas, enfim. Como é que vocês veem a importância das comunidades tradicionais? A Carol, principalmente, que está nesse front aí. Bom, Fê, acho que você trouxe um tema importante, né, que é também importante ser esclarecido, especialmente numa cultura como a do Brasil, né? É um fato que áreas protegidas, elas, sejam elas unidades de conservação ou terras indígenas, territórios quilombolas, etc., assim, mas áreas especialmente protegidas, elas são a estratégia mais eficiente de conservação da biodiversidade, da cultura do planeta. Não tem outra estratégia para manter a vida viva, para manter a economia sustentável, para nós manter aqui, né? Não tem outra estratégia. Além disso, ainda falando ecologicamente, as áreas protegidas, elas têm uma função de spillover, né? Assim, dentro dessas áreas que peixes se reproduzem quando a gente olha para áreas marinhas, é dentro dessas áreas que as sementes, né, a diversidade de semente está garantida para depois, né, sair e ajudar, né, por meio dos polinizadores ou do vento, etc., ajudar a até fazer um efeito positivo para a agricultura. É lá que a maioria dos recursos hídricos estão protegidos, ou são, né, a água em grande quantidade, maior qualidade, grande quantidade, ela geralmente é produzida onde tem floresta. Geralmente a floresta ela é muito saudável quando ela está protegida por meio de uma unidade de conservação. E aí, quando, na estratégia mundial, né, de criação de áreas protegidas em 1872, quando o John Muir entendeu que áreas como o Yosemite, né, lá na Califórnia, tinha um valor paisagístico tão grande e que a humanidade precisava ter também, usufruir de momentos, né, de lazer enfim, positivos, olhando para aquelas belezas que é o Yosemite Valley, o Vale do Yosemite. Foi aí, na época, ainda era uma estratégia estadual, né, da Califórnia. Foi antes da criação do Yellowstone, que foi, de fato, o primeiro parque nacional do mundo a ter sido criado, que originou aí o desenho do Zé Colmé e tal, mas aí, enfim... que esse é um tema que eu gosto tanto que, se deixar, eu vou falar 1000 vertentes dele. Mas o ponto é que, nos Estados Unidos, toda a estratégia de criação de UCs foi voltada, desde o início, ao usufruto humano, né? Então, assim, as pessoas elas precisam visitar, em alguns casos, os comunitários, eles seguem vivendo lá e tal, e aí foi criado lá, segundo a União Internacional de Conservação da Natureza, a IUCN, algumas categorias que vão das mais restritivas, quando as áreas são muito sensíveis, né, ao impacto humano, das menos restritivas, como o APA, as áreas de proteção ambiental, reservas extrativistas, etc., que é onde as comunidades vivem, né, assim. Então, fazer E aí, aqui no Brasil, quando a gente olha a criação do Itatiaia, há mais de 80 anos atrás, né, o Parque Nacional do Itatiaia foi o primeiro parque criado no Brasil, é fato que alguns ambientalistas mais antigos começaram a pensar, bom, ser humano causa impacto, então tira o ser humano e mantém aquela área, se chamou de ilha, né, que às vezes me dói até o coração ouvir, assim, isso, porque... de fato, isso é o que acaba trazendo o argumento para talvez as áreas protegidas serem vistas como elas são hoje em dia, né, como contra o desenvolvimento, como eu não quero elas aqui, não sei o que dá todo esse discurso anti, né, a existência das áreas protegidas, assim, mas que hoje em dia está cada vez mais forte, assim, e bem estruturado, por exemplo, reservas extrativistas e unidades de conservação que são de uso sustentável, assim, o Brasil, ele tem mais categorias de áreas protegidas do que a IUCN, do que qualquer outro lugar do mundo, é o melhor sistema de áreas protegidas do mundo, né, assim, o SISNUC foi criado no ano 2000, e de lá para cá está sendo feito esse ajuste que vai desde ideológico, sou a favor ou é contra, causa impacto ou não causa, então é quase que uma coisa ideológica, no meu ponto de vista, assim, até aspectos legais, até os governos conseguirem... E ministérios públicos e consultorias jurídicas e tudo mais conseguirem entender, né, quer dizer, regularização fundiária nunca aconteceu no Brasil, mas como que a gente consegue avançar em modelos para indenizar as pessoas que vivem nessas áreas, né? Como que a gente consegue avançar em modelos que consigam conciliar, enfim, os tradicionais, não dá para continuar assim,
desmatar áreas importantes para mais pessoas residirem em áreas que, de repente, não comportam, e daí a importância do zoneamento de áreas protegidas, de categoria de áreas protegidas. Não dá para colocar tudo num bolo só, precisa ser analisado caso a caso. A gente acabou de ver uma perda média de população da biodiversidade na América Latina e Caribe de 94%. Pensa alguém que perde o salário em 94%, né? É mais fácil as pessoas compreenderem o que isso significa. A gente está falando de vida. Mas, Carol, eu também já ouvi falar, aliás, eu vi recentemente que tem uma estatística que diz que comunidades tradicionais indígenas conservam 2 vezes melhor. Então, as áreas de conservação que estão na mão de populações tradicionais são conservadas muito mais. A gente sabe que 80% da biodiversidade está em terra indígena, nesses territórios. Então, está mudando um pouco essa percepção dos anos 70 e 80 de tirar todo mundo. Assim, a gente tem alguns projetos, inclusive, para reassentamento de pigmeu, que foi expulso da floresta, foi trabalhar como trabalho análogo à escravidão em fazenda de café, e é isso, entendeu? Foi isso que aconteceu com eles. Então, né, tem toda essa nova perspectiva de integração, eu acho. Tem. Eu só queria esclarecer, Carol, que eu não sou contra a unidade de conservação. Não, muito pelo contrário, mas eu acho que são 2 questões muito sensíveis. A primeira, a questão das comunidades tradicionais, que de fato tem um papel importantíssimo na manutenção e defesa desses territórios, né? E em segundo lugar, eu fico pensando se a gente simplesmente se contentar, não que as unidades de conservação devessem deixar de existir, mas se a gente se contenta com essas ilhas, né? Aqui está preservado, então eu posso destruir o resto, né? A gente não tem que preservar tudo, essa é a grande questão, né? Será que a gente não tem que, de repente, virar uma chave ou dar um salto quântico? Não, é super importante a unidade de conservação, não vamos mexer aqui. Mas, na verdade, todas as áreas são importantes, não tem área que não seja, né? E reflorestar e que as pessoas possam ser integradas à natureza para tomar a natureza e conservá-la e regenerá-la, né? Então, seria nesse sentido aí. Essa semana a gente também estava tendo eu estava conversando com uma cientista da Universidade de Oxford, que, inclusive, um dos trabalhos dela é estudar carbono, o estoque de carbono em vários ecossistemas. E a gente estava falando, assim, de tudo que já foi mapeado, a importância de conservar versus agricultura regenerativa e versus reflorestar. Tem todo tem muita grana, muita prioridade indo para plantar árvore e pouca indo para conservação e não tem comparação, assim, o tanto que conservar as áreas, os ecossistemas intactos ou os ecossistemas prioritários para a biodiversidade, o impacto que isso tem no clima não vou falar que é infinitamente, porque tem um número, eu acho que é 5 vezes maior do que se a gente reflorestasse as áreas degradadas. Então, assim, conservação é super importante, mas como fazer isso junto com a economia, né? Isso que você está falando, Fernanda, que a gente tenta fazer também na Lush, como essas 2 coisas podem vir juntas. Economia regenerativa associada à conservação. Sem tirar que é justamente o propósito do programa Cinturão Verde do Instituto Terra Luminous. E é interessante porque a gente está aqui, né, num trecho muito, muito delicado na zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar, né, zona de mananciais, de proteção ambiental, e eu vejo que não tem tanto sex appeal, assim, de conservar quanto regenerar. Às vezes eu falo com filântropos ou com pessoas, né, que estão nos investimentos socioambientais, e aí até tipo, mas é conservar? Não, acho mais interessante pegar uma área degradada e regenerar, sabe? Então, é muito bom escutar, Ruth, você trazer isso, porque eu acho que essa é uma informação muito relevante que a gente precisa dar, né? Cada euro, cada dólar, cada real que vem para a gente sustentar esse território preservado, né? E a gente tem registro de onça-pintada a 7 quilômetros daqui, né? Tem registro de onça-pintada no vizinho, inclusive, né? Que não foi registrado fotograficamente, mas foi visto.
Então, a 70 quilômetros de São Paulo, né? Então, quase parece um absurdo a gente conseguir ter um território assim tão protegido, tão próximo de centros urbanos, né? Então, eu acho que essa cultura da conservação, ela precisa estar mais espalhada, né? Olhando para a Mata Atlântica, que sobrou o quê? 7%, 8%, tem cada estatística fala uma coisa diferente. 12,5%. 12,5%, E aí tem algumas outras estatísticas que a gente viu, assim, do mais preservado possível, ainda que a gente aqui esteja em área secundária, né? Um dia essa floresta já foi praticamente devastada e pela manutenção de alguns núcleos, ela se regenerou, né? Agora, eu fico com uma... Fabi, deixa eu só mostrar, só para mostrar o gráfico, não sei se vocês estão vendo aqui na minha tela, o gráfico. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Aqui essa parte da proteção, proteger florestas, mananciais, né, savanas, e restaurar, a restauração. E aí, restaurar a floresta é uma contribuição muito menor para a contribuição que a natureza precisa fazer para o clima, né, as soluções climáticas que vêm da natureza. É muito pequeno, só que está todo o dinheiro indo para isso. Então, como também reverter essa... Deixa eu parar aqui de... Stop sharing. Já parou, É isso. Eu acho que seria válido se tudo que tivesse fosse congelado e conservado, porque não se pode abrir mão de nada, né? Então teria que ser duas frentes, mas conservação é prioridade, com certeza. Então, Fê, mas o desafio que a gente vive e que a gente está em contato com tantas outras, né, unidades privadas de conservação, é que tem o nosso vizinho que tem um território aí de 100, 150, 200 hectares, e a especulação imobiliária está chegando com tudo, com muita força, sabe? Né? E a gente sabe do que está acontecendo hoje no processo governamental. Então, tem um processo que é difícil de parar, porque tem um poder econômico, né, muito do lado. E eu fico preocupada também, pensando que as comunidades tradicionais, né, e indígenas, quilombolas, que têm esse percentual de conservação excelente, ou muito melhor, pelo menos, eu acho que tendem cada vez mais a sofrer assédio muito grande, né? Ah, vamos extrair essa madeira, olha só, mas que bobeira, você está aí conservando, para quê? Vou te dar dinheiro. Né? Então, o que a gente precisa fazer para começar a reverter, de fato, esse movimento? Né? E para nós tem a ver com as organizações da sociedade civil cada vez mais poderosas, né? Cada vez comprando mais terra, cada vez criando mais RPPNs e injetando dinheiro nas comunidades tradicionais também, com um trabalho de sensibilização ambiental. Que, por outro lado, né, eu estava conversando com a Carol essa semana, a gente também, como ambientalista, está num lugar que puxa, quando eu chego e eu vou contar para o meu vizinho aqui que enterra lixo, queima lixo, joga lixo na floresta, que, olha, não é bem assim que a gente trata resíduos e tal, eu sou acusada de colonialista. Então, nós estamos num lugar, assim, eu queria trazer essa temática para nós, não está fácil fazer o trabalho nesse momento, né? Eu também queria saber essa opinião sobre pagamento por serviços ecossistêmicos. O que vocês pensam sobre isso? Porque tem um ângulo de colonialismo também nisso, e ao mesmo tempo é super importante. Então, queria pegar isso que você falou, Fabi, dessa postura de como tornar a conservação não colonialista, né? Como descolonizar a conservação e como que fica esses pagamentos por serviços ecossistêmicos nesse paradigma regenerativo, assim. Adoraria saber a opinião de vocês. Então, fala, Carol. Não, eu acho que a primeira são duas coisas diferentes, né? Assim, quer dizer, sobre o neocolonialismo, sobre não colonização, quer dizer, é fato que precisa ser respeitado, e não só respeitado, valorizado, e reconhecido, divulgado o conhecimento que os povos originários da terra que estão lá, que ajudam na preservação. Exemplo do Xingu, tem tantas áreas no Brasil, né, em outros países, que de fato os territórios eles são um exemplo, assim, além de estarem melhor conservados porque as comunidades estão lá, que estão coexistindo durante todas as suas vidas,
também são um exemplo para nós todos de como é possível conciliar a vivência humana no planeta Terra. Então, acho que começar um movimento por aí, né, um amplo movimento social-ambiental, assim, a partir dessa valorização desses saberes e disseminação, compreender que não é só, né, não valorizar só o tipo de educação que a gente acostuma desde que a gente, né, pessoas como nós, que vem da cidade grande e tal, não sei o quê, que vai para a escola, depois a universidade, depois não sei o quê, para tentar ter um lugar a sol, né, enfim. Então, valorizar, né, todo tipo de conhecimento. Pagamentos por serviços ambientais, né, que você falou de ecossistêmicos, né, que é muito usado no exterior, mais aqui no Brasil, por conta da lei, estão discutindo o PSA. Seria muito importante, na verdade, que mecanismos de mercado fossem desenvolvidos, que nem está sendo discutido o carbono há mais de 20 anos, e que a coisa foi, voltou, e que hoje em dia ainda tem, né, muitas organizações ainda tentam criar um mecanismo de mercado que não dependa só de recurso de grant, né, de organizações que pagam e que não acabam fomentando, de fato, uma economia que gira sozinha, né, ficar dependendo de recurso a fundo perdido o tempo todo não é, né, não é a contramão de algo que está girando a partir de um mercado fluindo a partir disso. Quando a gente fala, você falou uma frase muito legal, Ruth, né, como transformar a economia a serviço da vida, né, passa por a gente conseguir, enquanto sociedade que vive em grandes centros urbanos, enfim, que vem viver em cidade, de fato fazer uma economia baseada na conservação da natureza, fazer isso girar, né, assim. Então, eu acho que a gente ainda tem um long run aí, né, foram criados os green bonds, agora estão discutindo blue bonds, mas o que a gente vê tem muita coisa de greenwashing, enfim, para a turma de finanças aprofundar, acho, nesse tema também um pouco, assim. Eu tenho alguns senões, viu, Ruth? Assim, eu acho necessário, eu acho um mal necessário, sabe? Eu acho que, infelizmente, é um mal necessário, mas, pegando o gancho da apresentação da Carol, eu acho que a gente tem tal uma solução com a causa, né? Aquilo que causou, que é a mercantilização total da vida. Você transformar a natureza numa mercadoria é você tentar resolver um problema com a causa. Isso não me parece que vai dar em bom lugar, né? A questão é ética mesmo, é de mudar completamente a mentalidade e não ficar pensando, vou vender o crédito de carbono, mas quem comprar, vai comprar porque vai compensar com a emissão, quer dizer, essa conta não vai fechar, no meu ponto de vista, né? E se a gente pensar que tudo que em 2 séculos a gente liberou de carbono, o que o planeta demorou milhões de anos para estocar, não precisa ser nenhum mega cientista para entender que essa conta não vai fechar. Então, assim, a gente tem que pensar em zero carbono imediatamente, não em vender crédito para alguém ir lá e poder usar esse crédito para emitir carbono, para compensar, trocar 6 por meia dúzia, né? E o PSA eu acho bacana, mas também tem essa questão da mercantilização da natureza. E aí não é uma questão ideológica, mas é uma questão ética minha, assim. Mas eu sei que é necessário, eu sei que é muito, sabe, poliana achar que o mundo não é esse, o mundo é esse. Então a gente também tem que jogar as cartas do jogo que está posto na mesa, né? Mas com muita cautela, sabe? Com muita cautela, principalmente nós ambientalistas, com muita cautela. É o que eu penso. Também eu sempre fico nesse, assim, na Lush a gente não faz offsetting por integridade, assim, a gente não quer participar do mercado, mas a gente está olhando muito para insetting, assim, como o que tem dentro da nossa própria cadeia de produção que a gente pode apoiar para ou conservar ou né, gerar mais carbono no solo, ou, enfim, restaurar ecossistemas, essa parte. Mas eu também acho que é duro, porque para mim, assim, eu já fui muito radical, e eu cheguei numa postura agora que, assim, a gente não tem tempo, então assim, sim, tem que conversar com a Shell, sim, tem que ter um mercado de... Para mim, crédito de biodiversidade é a coisa mais louca, que alguém vai pagar crédito de biodiversidade, mas nesse momento também é o que vai levar dinheiro para vários projetos, é o que vai ajudar a sustentar muitas coisas, então
Eu também, eu acho que é uma estratégia transitória, mas que a gente não devia, assim, tornar isso parte da cultura e parte de algo a longo prazo. Não sei, eu tenho bastante conflito sobre isso interno. É bem rápido, Fabio, eu sei que, enfim, e eu também nem sei se que horas que a gente está previsto para ser de 1 hora, mas a gente... Cara, uns anos atrás eu fui visitar uma terra indígena do Suruí, né, lá na Amazônia. E o Almir Suruí, que é o cacique, né, da terra indígena, ele estava sendo escoltado por militares o tempo todo, todos os dias, 24 horas, porque ele tentou fazer uma moratória com os madeireiros, né, por conta de um projeto de comercialização de crédito de carbono, que eles estavam fechando com a Natura e outras organizações. Quer dizer, foi só o argumento de que ele poderia trazer recurso com a floresta em pé que ele conseguiu fazer a moratória, que no final, infelizmente, naquela época que eu fui visitar, não tinha dado certo e por isso ele estava sendo ameaçado de morte. Então eu concordo com tudo isso, inclusive para mim, enfim, conservação da natureza, a natureza conservada não tem preço mesmo, mas como que as pessoas que estão ali, que não sabem exatamente viver completamente fora do mercado, né? Porque é possível, assim, produzir o próprio alimento, não sei o quê, mas quem está mais ou menos conectado, que precisa de dinheiro, moeda, papel moeda, por algum motivo, entendeu? Qual que é a solução? Então, assim, sobre pagamentos de serviços ambientais, só voltando para pegando, né, esse gancho aí que nós estamos falando, para nós também não é alguma coisa para a gente colocar como objetivo e meta central, mas aqui dando a perspectiva da luta no front, né? O que eu tenho para oferecer para um proprietário de terra que tem 90% de território protegido dentro de uma zona de amortecimento, que está recebendo uma proposta para transformar sua terra num loteamento, que uma vez destruída nunca mais a gente vai conseguir reverter, o que eu tenho para oferecer para ele? Porque ele tem lá, tem alguém oferecendo R$1 milhão para ele, tá ali, ó, tá fácil. Né? Então tem esse pensamento, o quanto sustentabilidade sempre está na contramão do pensamento de curto prazo, né? Porque de curto prazo ele bota a mão naquela grana, né? Ah, mas é assim mesmo, não tem jeito, né? É aquele papo que a gente escuta. Então a gente precisa, a gente que está aqui dialogando com esse sujeito, tem alguma coisa que eu preciso oferecer para ele e que toca nesse lugar sensível do corpo que é o bolso, né? Então não que seja a nossa estratégia preferida, mas tem alguma coisa, né? Tem uma esperança aí de que tem alguma coisa que a gente pode oferecer para que ele possa assinar um pacto de proteção da natureza e ingressar dentro do cinturão verde, né? Agora, tem um ponto que a gente vem estudando que tem a ver com a formação de ecovilas, né, de comunidades intencionais. E também tem estatísticas da GEN, da Global Eco Village Network, que apontam que, assim como comunidades tradicionais, também as ecovilas, né, que de certa forma remontam um pouco ao estilo de vida tribal, trazendo as tecnologias, né, do nosso mundo contemporâneo, tem tido muito sucesso na preservação de áreas naturais e na criação de soluções alternativas de vida, né? Então, quando a gente pensa em cultura regenerativa, então como que eu posso gerar a minha própria energia, né? E fazer isso de uma forma divertida dentro da sustentabilidade hedonista, né? Quer dizer, a gente aqui fica pensando, nossa, vamos pensar numa bicimáquina para a gente fazer uma máquina de lavar roupa sem precisar de energia, e a gente vai ficar pedalando enquanto a gente está lá, né? Fortalecendo o nosso sistema imunológico, a nossa roupa está sendo batida ali, uau, com o nosso sabão que a gente mesmo faz. Então, a gente está muito interessado agora em botar a nossa energia, né? E isso tem sido uma bandeira bem forte da gente. Em vez de gastar energia para combater uma política governamental que eu me sinto totalmente impotente de fazer qualquer coisa frente da avalanche, do tsunami que está vindo, né? Então, a gente precisa ser ágil, botar a inteligência para criar sistemas de vida que comecem a inspirar os vizinhos, por exemplo, né? Pensando bem localmente. E que, de repente, né, o nosso vizinho, que também é nosso pedreiro, estava conversando com ele esses dias e perguntei, como que é a sua fossa? Aí ele até ficou meio sem graça e falou, é direto na terra. Imagina, gente, nós estamos numa área de proteção de mananciais aqui. E aí eu falei para ele, vamos fazer um negócio muito legal? A gente
vai fazer um mutirão, nós vamos juntar uma galera bacana, a gente vai na sua casa, você chama os vizinhos, e a gente vai, enquanto a gente constrói sua zona de raízes, né, seu sistema ecológico de tratamento sanitário, a gente aproveita e dá uma oficina, e aí um monte de gente pode aprender a fazer isso. Então, me parece que tem, assim, microações, né, como essa, que começam a polinizar, se espalhar e gerar uma cultura mesmo, que comece a fazer diferença, né? Mas, enquanto isso, a gente tem que garantir que a terra do vizinho não vire loteamento, né? Bom, gente, a gente está chegando perto do tempo que a gente estabeleceu, mas eu vou dar uma esticadinha aqui, porque o papo está muito bom, então queria só checar um consentimento, se a gente pode ficar mais uns 5, 10 minutinhos. Temos consentimento aqui? Ou não? 5 minutos eu consigo. 5? Beleza. Só 5. Tem 5. Tem uma pergunta do Daniel Spinelli. Você quer fazer essa, Tati? Sim, não. Tem uma pergunta do Daniel Spinelli, que ele pergunta se o exemplo que foi dado pela Carol do Parque Yosemite, desculpa, que ele é gerido pelo público e privado. Não é um exemplo positivo? Essa é a pergunta dele. Esse é o tema, inclusive, do momento, assim, para quem acompanha a agenda de áreas protegidas no Brasil, o governo está fazendo um pacote de concessões, né, e o Yosemite, sim, tem muitos contratos de concessões, né, que, sim, é positivo, é fato que quem é funcionário público, né, de carreira, que trabalha no governo e que está lá voltado para fiscalização, para apoio à conservação, ele tem outros objetivos precípios que não gerir um atrativo turístico, né? Geralmente não tem funcionários treinados, né, disponíveis para também gerir. Só que para uma unidade de conservação fazer esse tipo de concessão, parcerias público-privadas, também ela precisa estar preparada, ela vai ter que gerenciar o contrato, vai ter que fazer, né, antes disso precisa planejar super bem, enfim, contrapartidas, diversas coisas, além do impacto, que nos Estados Unidos, já aconteceu de eu estar no Yosemite, que ele é um vale, né, de montanhas assim, e tinha tanto carro, mas tanto carro, que toda a poluição ficou presa ali no vale, assim, e dava para ver a poluição em cima do vale, por conta de uma falta de controle, uma falta de monitoramento do número de visitantes, do impacto, né, o que se entende por impacto nesse ambiente e tal. Então, sim, é positivo, mas o governo precisa estar preparado, conseguir gerenciar isso direito e um planejamento bom, de modo que comunidades do entorno também sejam beneficiadas, de que empregos locais serão gerados, de que a cultura local seja valorizada e de que um modelo ganha-ganha seja implementado é fundamental. Algum comentário a mais sobre a questão, né, que o Daniel ele tocou nesse assunto bem delicado, né, de gerir o público-privado em espaço de conservação, que acontece quando tem alguém gerando lucro, né? Eu acho que é isso, tem unidades de conservação e unidades de conservação, e tem todo um estudo de impacto de você abrir uma unidade de conservação para essa parte de entretenimento, e eu acho que tem vários lugares no Brasil onde isso é possível, e vários lugares que devem ficar, assim, é um bem que precisa realmente ser gerado como um commons, né, como um bem comum, que não deveria ser privatizado ou ter concessões, principalmente porque é difícil fazer dinheiro com aquilo. Então, sem criar esse monte de poluição que a Carol estava falando, enfim. Então, acho que tem que ter um certo cuidado com isso, ainda mais no Brasil, que é tão aberto para corrupção e para... Né? É isso que eu ia dizer. A ideia não é que seja ruim, é que no Brasil é tudo muito mais difícil, né? Você fazer um controle disso, e as boas intenções são mais difíceis sempre, né? O exemplo do Parque Municipal do Ibirapuera, que eles querem transformar aquilo num shopping, né? Então, um exemplo que está ali no olho do furacão, na mídia, e eles querem fazer isso. Imagina um parque que fica lá no Piauí, né, por exemplo, que tenha lá as pinturas rupestres, tem que ser conservado, como é que isso vai ser gerido? A gente não sabe, né? Então, é só um receio com relação a dinheiro. Não tem dinheiro agora, no Brasil, né? Fica tudo abandonado. Tem esse outro lado também.
Na verdade, a questão é da corrupção e também de que, assim, não é, às vezes o dinheiro é para outra coisa, né? Falta o investimento. Então, se vende muito isso no Brasil. Sucateia para a gente poder privatizar, né? Também é bem manjado isso. Então, olha, se a gente tivesse mais tempo, eu ia perguntar do Biden Bolsonaro. Esse acordão aí. Mas a gente não tem tempo, vou marcar outra live. Essa tá merecendo um outro webinar, tá? Só para a gente poder entender o subtexto e a gente destrinchar essa história aí que, uau, essa merece. Bom, falta 1 minuto. Eu vou só ler aqui quais são os títulos da Carta da Terra, né? Os temas, só para a gente se inspirar aqui com esse documento belíssimo que foi proposto durante a Rio 92 e que inspira a gente, né, a conseguir fazer o que a gente tem que fazer. E aqui, os princípios, né, são 16 princípios. O primeiro é respeitar e cuidar da comunidade e da vida. Segundo, integridade ecológica. O terceiro é justiça social e econômica. Democracia, não violência e paz. É o quarto. E o quinto... Bom, só um minuto que tem um monte aqui. Nós vamos deixar aqui, depois a gente vai publicar os 16, eu achei que eram 17 princípios, aqui nesse documento que eu estou lendo está falando 16. A gente vai publicar os princípios da Carta da Terra, assim como o link para o relatório Planeta Vivo, que a Carol Lobo trouxe para nós. A gente vai publicar na íntegra o relatório, que está em inglês, não está traduzido, mas que traz aqui dados estatísticos bem relevantes, bem profundos, porque a gente precisa, para cuidar, a gente precisa conhecer, né? Então, quanto mais a gente trouxer a ciência aqui para nós, né, mais a gente vai conseguir influenciar as pessoas que têm muito poder na mão hoje, né? E eu vejo que é a ciência com o conhecimento e o que a gente de fato está produzindo. A gente experimenta muito esse efeito quando as pessoas chegam aqui no Instituto Terra Luminos e percebem que é real, é material a construção de um novo mundo, a possibilidade de se relacionar com a Terra de um novo jeito, né? Só isso já tem um poder enorme de inspirar. Talvez isso seja o maior motor de inspiração, né? É a gente de fato se engajar com um novo modelo de vida e a gente ser essa mudança que a gente quer ver no mundo, parafraseando essa frase já bastante conhecida de Mahatma Gandhi. E aí a Luciana Ferreira, que é aqui do CP Mama, está com a gente aqui acompanhando também, e super pesquisadora, ela trouxe aquela frase do Buckminster Fuller, né, que a gente precisa criar um novo sistema para que o antigo se torne obsoleto. Então, talvez seja esse mesmo. Para mim, isso é o que me faz pular da cama de manhã. Uma palavra de check-out, aqui cada uma de vocês trazendo uma palavra de check-out, você também, Tati. Ana Carolina Lobo, como você está saindo desse nosso encontro? Estou super feliz com a possibilidade. Bom, conversa super gostosa. A gente podia ficar horas aqui debatendo esses temas que são tão importantes, assim, de trazer, né, para qualificar o debate e tal. E muito feliz de ter conseguido parar um momento para, de fato, celebrar um Dia da Terra, porque... enfim, até num dia como hoje, o summit do Biden, tá todo mundo trabalhando que nem louco, assim, e pessoalmente não tinha podido participar de nenhum momento de celebração do Dia da Terra. Então, esse tipo de reflexão conectando corações e mentes, assim, é super importante. Queria parabenizá-los e agradecê-los muitíssimo. Arroba. Grata, querida. Fernanda Mena, conta para nós como você está saindo desse nosso encontro virtual. Saiu grata, muito feliz, muito bom sempre estar com vocês, essas mulheres maravilhosas, essas guerreiras de Gaia, né? Parafraseando a Fabi. Saí muito grata e a palavra é, acho que... Muito amor. Ruth, conta para nós como está saindo.
Ai, tô saindo. Ai, bom, ótimo estar entre mulheres também. E eu fazia muito tempo que eu queria conversar com a Carol. E eu também encontrei a Fê já antes, a gente nem pôde conversar muito, então que bom estarmos todas juntas. Eu tô. É interessante, assim, hoje eu percebi que quando eu acho que a consciência em relação à Terra e ao que está acontecendo nesse momento está ampliando tanto, tão rápido, que hoje foi um dia só celebração. Eu só vi celebração na mídia, eu tô super mexida, assim, movida com todas as expressões de amor pela Terra. E então tô saindo desse jeito também, sentindo que eu fiz um pedacinho dessa celebração também. É isso. Minha palavra será celebração. Tati. A minha palavra é esperança. Saio com muita esperança desse amor todo que temos de Gaia e essa força feminina. Que lindo. Eu tenho dito que a Terra está sob nova direção. Então, talvez seja esse o tema do nosso próximo webinar, né? As mulheres inspiradoras que estão fazendo movimentos. E aí eu acho que não é uma questão só de mulheres, né? Eu acho que são pessoas conscientes, né? Dentro dessa cultura matrística, desse lugar de integrar pensamento com sentimento. Eu saio bem inspirada, muito feliz por vocês terem aceitado o nosso convite. E bora lá, movimentar, mexer, inspirar e expandir. Um abraço para todas vocês, um beijo bem gostoso e ficamos aqui nesse espírito de celebração e de impulsionamento para a gente agir no mundo. Um beijo para todas. Beijo, obrigada. Obrigada, queridas. Um beijo grande.